Salve pessoal, aqui é o Potter falando diretamente de Belém do Pará. E conforme prometido, né, nos vídeos mais recentes aqui que eu fiz no canal, que eu fiz um sobre todas as publicações, todos os quadrinhos, sobre o filme De Volta para o Futuro, né? Eu fiquei de resenhar com vocês essa bendita dessa trilogia já publicada aqui, né, que saiu no Brasil pela editora Geektopia. Mas o mais interessante é, se eu dissesse pra vocês, até mesmo pra você, que não curte quadrinho, mas adora a franquia, que ela teve continuação nos seus quadrinhos, tá? Considerado canônico, tudo que foi feito. Que ela preenche os espaços na narrativa que o filme não teve oportunidade de mostrar. Se eu dissesse pra vocês que tudo isso aqui tá aqui nesse quadrinho, o que vocês diriam? Diriam que é uma leitura obrigatória, né? E é justamente sobre isso que eu vou conversar com vocês, sobre esse primeiro volume de De Volta para o Futuro. Mas para isso, você obviamente, né, vai ter que, independente do passado, presente ou futuro deste vídeo, em algum momento você vai ter que clicar, né, dar uma curtida, né, se inscrever no canal e ativar o sino para, né, receber notificações de vídeos pai d'éguas, que nem esse que você tá vendo, né, meu amigo? Pelo amor de Deus. E claro, quer ajudar também bastante o canal? Compartilhe o vídeo, né, com seus amigos, né, chancelando assim o seu bom gosto, quebrando paradigmas, algoritmos do YouTube e fazendo a famosa e indiscutível propaganda boca a boca. Quer ajudar um pouquinho mais? Os links, né, para acessar os quadrinhos que eu consegui resenhar e trazer aqui para vocês, eu deixo na descrição. Fazendo isso, esse link vai jogar você direto para a Amazon, onde você vai comprar, né? Não vai gastar nada mais, pelo contrário, vai pagar, né, um quadrinho no precinho e de quebra ainda está ajudando o seu canal preferido. Olha só que coisa pai d'égua. Então, é só dar uma olhada na descrição que o link tá lá. Mas pessoal, conforme eu falei no vídeo, né, anterior, que eu falei sobre todos os quadrinhos e tudo mais, dessa vez eu pretendo ser um pouquinho mais específico, sabe? Esquadrinhando um pouquinho mais sobre esse primeiro volume, que é o primeiro compilado das histórias, das 25 edições, né, vamos dizer, que saíram nos Estados Unidos, né, pela IDW, sobre De Volta para o Futuro. Sobre a chancela de ninguém mais ninguém menos que o seu principal roteirista, Bob Gale. Bob Gale, pessoal, ele aceitou o convite, né, de Jay Barber lá na IDW para, vamos dizer assim, dar vida, né, dar um fôlego a mais para os personagens, né, tão queridos por todos nós que participaram dos 3 filmes, né, da trilogia de Volta para o Futuro. E Bob Gale, antes de acatar essa, vamos dizer assim, esse pedido, esse desafio, ele mesmo se impôs alguns desafios. O primeiro, tudo que ele fizesse com os quadrinhos teriam que ser canônicos, ou seja, teriam que ter correlação com os 3 filmes que apareceram, ou seja, nada de viajar na maionese e sair da essência dos seus personagens. Mesmo quando você fosse abordar realidades paralelas que foram afetadas pelas decisões tomadas nos 3 filmes, ok? Isto posto, pessoal, Bob Gale, ele teve muito cuidado, né, em selecionar não apenas os seus parceiros dos roteiros, mas também as pessoas que foram selecionadas, né, os artistas que foram selecionados para executar, né, as histórias, as artes dessas revistas. E dentre elas, já de adianto, temos um nome brasileiro, né? Nessa primeira edição já aparece ele, e ele vai aparecer mais nos próximos volumes, que é o Marcelo Ferreira. Isto posto, pessoal, nasceu o primeiro volume de Volta para o Futuro, Aventuras Nunca Vistas e Linhas do Tempo Alternativas. E Bob Gale, já inicialmente, pessoal, nesse primeiro volume, que eu risco dizer que é o que traz mais curiosidades, vamos dizer assim, sobre os 3 filmes, apesar de todos também terem, né, a sua premissa, o seu charme, o seu approach com cada filme em específico, mas esse aqui ele vai preencher um pouquinho das, vamos dizer assim, das brechas, né, que no roteiro deixam muito, né, para o espectador preencher, e que aqui ele vai esmiuçar de forma mais detalhada. Por exemplo, como o Dr. Brown e Marty McFly se conheceram, como o Dr. Brown conseguiu verba, né, conseguiu dinheiro para tunar o seu DeLorean no futuro, e
se vocês repararem, ele também não se preocupa mais com dinheiro em nenhuma dos outros filmes depois também disso. Como foi que o Biff aprendeu a utilizar a máquina do tempo? Tudo isso e muito mais estão aqui nessa compilação publicada pela Geektopia, tá, pessoal? Que é em capa cartão, 144 páginas coloridas, capa cartão com orelhas, tá? E verniz aplicado aqui, principalmente em cima do título. E Bob Gale e John Barber, pessoal, como eu bem disse para vocês, se desafiaram, né, a responder essas questões que com certeza já estavam previstas dentro do roteiro, mas que não tiveram tempo, né, na edição de mostrar. E aqui primeiro, literalmente, né, a primeira edição é quando o Marty conheceu o Emmett Brown. Eu não sei de vocês, né, pessoal, mas pelo amor de Deus, como é que um roqueiro totalmente descolado se torna um assistente de um cientista meio malucado, né, como o Dr. Brown? Isso aí, o Dr. Brown vai nos contar literalmente do passado do De Volta para o Futuro 3, né, no Faroeste, onde ele se lembra como Marty McFly veio aparecer na sua garagem. E mostra, né, aqui que Marty McFly, na realidade, mais uma vez, né, atendendo a um desafio do Needles, vai atrás de uma peça para o seu amplificador que não tinha nenhuma sobressalente, e ele descobre que todas as peças sobressalentes, na realidade, já haviam sido compradas por uma pessoa apenas, que era o Dr. Brown. Então ele literalmente tenta acessar o laboratório do Dr. Brown para conseguir pelo menos uma das peças e conseguir o seu amplificador, e assim obter sua guitarra de volta, que havia sido subtraída pelo Needles. Uma outra, pessoal, vai nos mostrar que o Dr. Brown, a genialidade dele já havia chamado a atenção do governo americano antes dele conhecer o Marty McFly, pois na sua juventude ele chegou a ser cooptado a trabalhar no projeto Manhattan, incluindo aí, pessoal, um encontro com ninguém mais ninguém menos que Robert Oppenheimer. E cabe aqui um adendo, tá? Tal qual nos 3 filmes, onde muitas pontas que são soltas acabam sendo amarradas, se não no mesmo filme, mas no próximo, aqui o Bob Gale ele tinha uma função de não apenas preencher as lacunas, né, deixadas nos filmes, nos roteiros dos seus filmes, mas também deixar novas pontas soltas para serem trabalhadas em futuras histórias. Esse encontro aqui com o governo é uma delas. E nessa outra história aqui, pessoal, vai nos mostrar, inclusive, justamente, né, as consequências dessa cooptação, desse convite do Dr. Brown, pois vai ser mostrado aqui que o Dr. Brown ele tentou mostrar para o governo o que seria um embrião do seu capacitor de fluxo, com o objetivo, obviamente, claro, de viajar no tempo. Porém, nessa empolgação, o doutor acaba se lembrando de que as implicações reais dessa invenção poderia acarretar em consequências terríveis para toda a humanidade, o que faz com que o Dr. Brown resolva destruir o seu primeiro protótipo. E isso aqui responde, né, mais uma vez aqui, mais um questionamento do primeiro filme, pois é mencionado no filme que o Dr. Brown era tido como um cientista louco e que havia ganhado dinheiro porque havia posto a sua casa, que havia, né, pegado fogo num incêndio misterioso, e que muita gente achava que ele tinha atacado fogo na própria casa. E no final a gente descobre que foi exatamente isso que ele fez, mas com o intuito de esconder do governo o seu invento. Já que estamos falando em respostas, né, de lacunas e tudo mais, essa edição aqui, Jurassic Beef, nos é mostrado exatamente como foi que o velho Biff do futuro, vamos dizer assim, né, de 2015, aprendeu a utilizar o DeLorean naquele momento em que ele aproveitou o descuido do Dr. Brown e roubou o DeLorean para contactar o Biff do passado e entregar para ele aquele almanaque com todos os resultados, né, de jogos esportivos dos últimos 50 anos. Então, com base nisso, nos é mostrado aqui aonde que o Biff foi parar no primeiro acionamento do DeLorean e como foi que ele aprendeu as manhas do aparelho, e principalmente explicando aí também o porquê
que o DeLorean eventualmente falhava na partida, pois é demonstrado aqui que o Biff deu umas boas marteladas com seu cajado no painel até ele pegar no tranco. O que nos leva, pessoal, para uma outra lacuna preenchida que fica exatamente entre o De Volta para o Futuro 1 e 2, que nos é mostrado o que é que aconteceu quando o Dr. Brown literalmente deixou o McFly na casa dele e fez a sua primeira viagem para 2015. Nos é mostrado exatamente todas as descobertas fantásticas que o Dr. Brown teve e principalmente, pessoal, como foi que o Dr. Brown conseguiu dinheiro para fazer, né, as melhorias, não apenas estéticas dele mesmo, mas também no carro, né, no DeLorean. E aqui, pessoal, é mostrado que o Dr. Brown, na realidade, ele voltou no passado, comprou algumas edições de uma revista muito rara, que é Action Comics número 1, que tem a origem do Super-Homem, e vendendo elas por milhares de dólares, eliminando assim os seus problemas de verba. Sabiam dessa? Ou seja, Super-Homem ajudou o Dr. Brown, no final das contas, a se garantir. Aqui, pessoal, nessa última edição, na derradeira, na quinta, nos é mostrado um pouquinho do passado de Clara, que é o interesse romântico do Dr. Brown no De Volta para o Futuro 3. Mostrando aqui, muita delicadeza, né, o passado da Clara e do quanto que ela era uma mulher, literalmente, à frente do seu próprio tempo, ao ponto de negligenciar os interesses românticos justamente pela divergência da forma de enxergar o posicionamento, né, o que é o papel da mulher naquele tempo. Clara sempre preferiu ter uma vida mais independente e isso invariavelmente acabou custando também um pouquinho os seus relacionamentos amorosos, né, fazendo com que ela literalmente se focasse estritamente na sua vida profissional até que ela cai nos braços do Dr. Brown e encontra sua alma gêmea. Essa história também é delicada e tem uma outra curiosidade, pois nos é mostrado também aqui, pessoal, aonde estava o Dr. Brown alternativo de 2015, pois nos é mostrado também aqui que o Biff fez questão de eliminar todos os seus inimigos, incluindo aí o Dr. Brown do futuro. E esse encontro também marcou bastante, né, o Dr. Brown, pois ele descobriu que a sua contraparte no futuro havia sofrido literalmente uma lobotomia e estava preso numa casa para doentes mentais. E essa foi a primeira edição desenhada pelo Marcelo Ferreira. Aqui também tem, pessoal, as edições, né, as capas das edições, de cada uma delas, as capas alternativas. Aqui essa capa do Scott Campbell, espetacular. Essa aqui do DeLorean também, Corbin Kearney, espetacular, né, pessoal? E aí, estão gostando da resenha? Eu espero sinceramente que sim. Não percam, pessoal, a resenha do segundo volume, tá? Que eu vou deixar depois logo por aqui no vídeo, junto também com o primeiro vídeo que eu falei sobre os quadrinhos da série De Volta para o Futuro. Me despeço de vocês, né, desejando o melhor para todos. Espero ver vocês no próximo vídeo com aquela mensagem, né? Se estiver fazendo nada, valeu, um bom gibi, vamos.